Oi, meu nome é Júlia, esse aqui é o Júlia de Letras, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. O vídeo de hoje, um vídeo super tradicional aqui do Booktube, que é os piores livros que eu li em 2023. Eu tava muito ansiosa pra fazer esse vídeo, porque eu tô, assim, querendo muito falar mal desses livros e tô muito ansiosa pra poder discutir aqui com vocês sobre esses livros. Mas antes da gente começar, se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Tem vídeo novo todo sábado e agora que eu tô de férias, também tô fazendo vídeo toda quarta-feira. Não deixe de se inscrever, deixar seu like e ativar as notificações, porque você sempre sabe quando tiver vídeo novo. Também estou em todas as redes sociais como Júlia de Letras, é só me seguir lá e vai ser muito bom te ver por lá também. Agora vamos começar. Eu separei no seguinte, eu separei leituras medianas, então leituras de 2,5 estrelas, foram 4 leituras. E aí, abaixo de 2,5 estrelas, são 2 estrelas até meia estrela, eu coloquei como leituras ruins, né, as piores leituras, e aí deu 16 livros. Mas aqui a gente vai só fazer o top 10, porque acho que vai ficar mais interessante. O top 10 começa em 1,5 estrelas. Então, assim, só pra você entender o nível de raiva que eu passei lendo esses livros. Então, vamos lá. Eu vou citar as leituras medianas aqui só a título de conhecimento mesmo. E elas foram A Biblioteca da Meia-Noite, De Sangue e Cinzas, As Cartas de Amélie e Crimes Perfeitos Não Deixam Suspeitos. Então, foram medianas porque teve partes que eu gostei, em boa parte da leitura eu tava, assim, envolvida, tá? Eu tava gostando do que tava acontecendo, mas que não me entregaram o que prometeram ou que se perderam no meio da narrativa ali, no meio da história. Então, pra mim, foram leituras que não foram tão boas, mas eu também não consigo classificá-las como leituras ruins, porque teve uma parte, sim, que eu estava me divertindo, que eu estava bem engajada na história e tal. Aí, enfim, talvez se lá pra frente eu reler, talvez eu goste mais, talvez não foi o momento de ler, enfim. Mas essas são as minhas leituras medianas. Agora vamos ao que interessa, que é o top 10 piores leituras. Em 10º lugar, a gente tem com 1,5 estrelas, O Lar da Feiticeira de Ossos, que foi, assim, tenebroso. Foi uma morte lenta e dolorosa terminar esse livro, de tão chato, maçante que ele era. E os personagens extremamente infantis, a coisa toda por trás dos conflitos, muito banal, a forma como as coisas se resolvem, terrível. O plot twist desse livro, assim, babado, todo mundo já sabia que aquilo ia acontecer. O jeito que o livro termina também. E aí eu não gostei. Eu dei 1,5 estrelas porque eu gostei um pouco da construção do mundo fantástico. Toda essa coisa das feiticeiras, de matar o amor da vida delas para que elas possam realmente se tornar feiticeiras e ajudar na travessia dos mortos. Isso aí eu achei bem bacaninha, achei que ficou legal. Só que a forma como isso implica na narrativa, eu achei que ficou muito mal feito e não gostei, sabe? Enfim, não gostei, não recomendo leitura. Em nono lugar, também com 1,5 estrelas, nós temos Glow, que é o 4º livro da série da Prisioneira Dourada, que começa com Guild, depois tem Glint, que já estão publicados no Brasil, e vai sair o Glow no primeiro trimestre, eu acho que 2024. Mas a série já foi totalmente concluída lá fora, o último livro saiu agora em dezembro. E assim, não precisava dele. A série poderia ter muito bem terminado no 3º livro, se a autora tivesse tirado muitas coisas, tirado muitos conflitos que não eram necessários e tudo mais. E aqui era pra ser um livro de reabilitação, sabe? De se reconectar consigo mesma, de autodescoberta, sabe? De autocuidado, todo tipo de coisa. E foi um livro onde não aconteceu absolutamente nada. Nada aconteceu. As coisas foram acontecer lá pra bem no final do livro e foi tão dramático que, assim, não me despertou aquela coisa, aquele sentimento de urgência, de ficar desesperada e falar, meu Deus do céu, por que tá acontecendo? Eu fiquei, meu Deus do céu, não tô acreditando que tá acontecendo isso. Porque o livro tinha um tom, até 80%, do nada a autora quis jogar um conflito super pesado ali, e uma relação amorosa que não foi muito bem construída ali nos outros 80% do livro, e me deu muita raiva, porque até então eu tava dando, tipo assim, 3 estrelas pros outros livros. Eu estava gostando do que estava acontecendo. E eu achava que tinha um grande potencial a partir do 3º livro de melhorar, porque o 3º livro terminou de um jeito. Terminou de um jeito que eu fiquei, meu Deus, isso aqui é uma fantasia, isso aqui foi incrível. E aí foi um pau de água fria quando eu comecei esse 4º livro, que nada acontecia, as mesmas coisas acontecendo, nada muito diferente de um capítulo pro outro, era só
a mesma coisa de vários ângulos diferentes, então foi uma experiência muito ruim. E eu vou terminar a série porque eu me fiz esse desafio de eu vou terminar de ler pra ver se salva esse último livro. Mas se não tivesse essa coisa comigo, esse comprometimento comigo mesmo de terminar, eu já teria abandonado esse quarto livro, eu nem teria terminado ele. Em oitavo lugar, com 1 estrela, a gente tem As Paixões Violentas por Coisa Nenhuma, Licença, que é um conto barra novela, e eu li logo no começo do ano. E eu não gostei porque, na minha percepção, ele se propôs a ser uma coisa e ele não conseguiu alcançar essa proposta que ele se propôs, não sei se faz sentido, e concluí-la, sabe? E fazer as coisas acontecerem da forma como ele foi planejado. E aí eu não gostei de como as coisas foram sucedendo, de como as coisas acabaram. Pra mim, tentou ser um reconto daquela música da Taylor Swift, Right Where You Left Me, onde a personagem, ela teve que lidar com termos de relacionamento, e aí ela retrata que as coisas estão acontecendo ao lugar dela e ela ainda está naquele mesmo lugar. E ela faz, assim, tem diversos pensamentos sobre como as coisas estão, como as coisas poderiam ter sido, esse tipo de coisa. E pra mim, essa história tentou fazer isso, só que não conseguiu fazer. Eu não sei se foi inspirado, mas a sensação pra mim de que foi inspirado e saber que não conseguiu alcançar o que a música ali tá falando pra gente, me deu uma coisa de tipo, sabe, que não chegou lá, não funcionou. Então pra mim não funcionou, talvez pra outras pessoas isso vai ser incrível, vai super se conectar com a música, tá? Mas pra mim não foi uma boa experiência e eu fiquei muito triste porque a capa é linda, eu achei que eu ia gostar muito. Quando eu li a sinopse, já tinha assim uma ideia que talvez poderia estar associada com essa música e tal, mas não funcionou e é isso. Em sétimo lugar, também como estrela, a gente tem O Grande Deus Pan, que é um livro de terror, e eu não achei nada de terror. Eu acho que foi o primeiro livro de terror que eu li, e aí depois eu entendi que é um livro antigo e que o terror naquela época que esse livro foi publicado era diferente do terror de hoje em dia. Então, naquela época, esse livro assustava as pessoas no sentido de, tipo, assustar, tipo, mas de causar angústia, medo, esse tipo de coisa, sabe? E eu não senti nada disso, pra mim a história é meio sem pé nem cabeça, não tem conexão nenhuma, como começa, como termina, as coisas parecem muito desconectadas umas das outras, parece que foram várias histórias e o autor só juntou tudo e colocou ali e esperou que desse certo e não deu. E aí, não preciso nem falar que eu odiei, né? Foi horrível, foi uma experiência horrível. Eu só terminei de ler porque tava naquela maratona do Skilloween, né, de outubro, maratona de Halloween do Esquilo. E aí eu falei, vou participar, né? Porque nunca leio nada desse tipo, então vamos ver o que vai dar. E aí não deu bom. Em sexto lugar, a gente tem um livro que eu abandonei, que eu não aguentei terminar. Vi até 30% e falei, chega, eu não vou me propor essa tortura, pra mim já deu o que tinha que dar. Que é Loucos por Livros, um livro que eu tinha certeza que eu ia pelo menos dar 3 estrelas, que ia ser algo, sabe, confortável de ler. Nem precisar pensar muito pra ler, ia ser algo fofinho, algo gostosinho de ler, pra passar o tempo, pra sair de ressaca de literário e tal. E foi horrível. O casal é super sensal, as brigas que eles ficam tendo, essas picuinhazinhas, é muito coisa de criança, muito infantil, muito assim, não parece que são dois adultos, até 30%, né, que é o que eu posso falar. Também são muito... Como que eu falo? Obviamente que vai ser meio que fabricado pela autora, proposital, essa é a palavra. Obviamente vai ser proposital. Mas, algumas vezes, os escritores conseguem fazer isso de uma forma tão natural que você não consegue sentir que aquilo foi proposital e sim que era pra ser daquele jeito, sabe? Tipo em Melhor do que nos Filmes, quando a personagem começa a citar que certos momentos têm a ver com X músicas, por mais que eu saiba que isso foi proposital, que o autor escolheu aquela música porque combina com aquele momento, ficou de uma forma tão natural que eu não conseguia pensar nisso, não. Eu só falava, gente, realmente essa música combina com esse momento. E aqui em Loucos por Livros não tem isso, você vê que foi forçado aquela cena. Você vê que o autor fez os palitinhos se moverem pra ficar do jeito que ele queria fazer aquela cena. E aí eu não gosto de quando eu tenho essa sensação de que eu estou vendo o autor trabalhar. Eu me sinto desconectado do livro e aí eu abandono. Aí eu abandonei esse livro, não gostei. Um grandíssimo perdão a quem gosta, mas não funcionou pra mim e eu não vou tentar reler, não vou me dar outra chance porque não quero, não deu certo e eu não vou tentar de novo. Simplesmente não vou me prestar essa tortura. Em quinto lugar, com 1 estrela, a gente tem O Ano da Graça, que assim, ele se vende como para fãs de O Conto da Aia, o qual eu não li, mas eu sei a premissa, então eu achei que poderia ser interessante. Até mesmo pra eu ter coragem de encarar O Conto da Aia, né? Que eu tenho muito medo de ler. E aí, a questão que o livro resolve criticar, né, que é sobre misoginia, sobre machismo, sobre o papel da mulher na sociedade e tudo mais, achei que ficou muito solto. Tipo, aqui nesse livro, as mulheres, elas não têm
tipo assim, direito nenhum, sabe? Elas estão ali pra casar, gerar filhos, e é isso aí, vida que segue. E aí, todo ano, meninas a partir de uma certa idade são levadas para um vilarejozinho, tipo um lugar onde elas vão passar um ano lá tentando sobreviver para que elas se libertem da magia delas, porque magia é um pecado muito grande e quem é pego fazendo magia é morto e tudo mais. E aí a gente tem um outro aspecto de que todos os homens solteiros eles podem escolher as mulheres com que eles vão casar. Então, por exemplo, eu estou indo para o Ano da Graça, eu sou uma mulher solteira, né, e tal. E aí um dos homens solteiros resolve que quando eu voltar ele vai se casar comigo. E aí essas mulheres são bem vistas pela sociedade porque elas foram bem escolhidas e tudo mais. E é esse tipo de coisa. E aí, nesse lugar, as brigas acontecem, etc e tal. Só que parece muito esses filmes de colegial dos Estados Unidos, onde tem aquele grupinho de Mean Girls, as meninas malvadas e tal, que fica fazendo bullying com todo mundo. E aí, parece que o livro todo é sobre isso, sobre bullying. E aí, ficou muito, muito chato ficar lendo todo esse tipo de coisa. No meio do livro tem um romance muito aleatório. A pessoa que deveria estar ali pra ajudar e tudo mais se revela como um vilão. E um vilão tão fraco, sem motivação, sabe assim, sem sal. Um vilão muito sem sal, que ter ele não ter daria na mesma coisa. Ter o conflito entre a mocinha e o vilão, se não tivesse, não mudaria em nada na história de tão irrelevante que ele é, sabe? Então foi um livro que eu tava até com alguma expectativa, achava que ia ser pelo menos 3 estrelas, mas não foi. E muitas partes da narrativa tem um pouco de furo, sabe? Algumas coisas não se encaixam quando a gente vai juntando as peças e tentando montar esse quebra-cabeça na nossa cabeça. E aí eu achei que ficou mal construído, a escrita também não é lá grandes coisas, é um pouco cansativa, um pouco repetitiva, e foi um livro que me cansou muito, e aí 1 estrela. Eu não abandonei ele porque eu resgatei ele no Esquilo porque ele saiu das nozes, e eu não queria sentir que eu tinha desperdiçado minhas nozes, aí eu terminei de ler por conta disso, mas se não fosse por isso eu tinha abandonado com certeza. Em quarto lugar, também outro livro que eu abandonei, que é A Guerra das Duas Rainhas, que é o 4º livro da série de Sangue e Cinzas, e eu abandonei mais ou menos 6%. Eu não gostei do final do último livro, sabe? Eu achei que não tinha necessidade daquilo, eu achei que não tinha necessidade nenhuma de estender a série para um 4º livro. As coisas poderiam ter se resolvido muito bem no 3º livro e tal, daria para resolver tranquilamente. E aí, conforme eu fui começando a leitura desse 4º livro, eu via que a autora ia enrolar muito para poder chegar nas coisas que realmente importavam da história, sabe? O conflito verdadeiro. E aí eu falei, gente, eu não tô com paciência para isso, eu já cheguei até aqui, eu já li esses 3 livros assim, empurrado, porque não foram leituras que eu gostei, sabe? E eu falei, meu Deus, vou ter que abandonar, não vai dar pra mim. Abandonei. Tem peso na consciência, não quero voltar, não quero saber o que acontece, tenho a menor vontade de descobrir o que acontece com a Pop e com o namoradinho dela, com o Cassie, com aquele outro menino que é um lobo. Pra mim tanto faz se eles morrerem, se eles viverem, porque eu não me apeguei a nenhum deles, eu não criei uma conexão com nenhum deles, eu não sinto empatia nenhum por nenhum deles, então assim, pra mim tanto faz, tanto fez, sabe? E aí, quando eu vi que eu tava nesse nível de sentimento e juntando com a enrolação da autora pra chegar nas coisas que realmente importam e também o tamanho do livro, eu falei, chega, eu vou abandonar. E abandonei muito feliz. Hoje eu acredito que eu sou uma pessoa com muito mais paz por ter abandonado esse livro do que se eu tivesse continuado a leitura. Agora, o top 3. E assim, tem um livro aqui que eu não imaginei que eu iria estar no meu top 3 piores leituras de 2023, porque eu tinha certeza que eu ia amar ele, mas já já a gente chega nele. E em terceiro lugar, com 1 estrela, a gente tem Como Não Ressuscitar Minha Ex-Namorada Morta, que é um conto / novela, meio que de suspense e terror, né? Eu li na época do Halloween, porque eu tava nessa vibe, essas coisas assim, mais macabrinha e tudo mais, porque eu queria entrar na vibe de Halloween, não funcionou e talvez não seja pra mim. Mas enfim, esse livro é dividido em 2 contos. O primeiro conto vai até uma parte da história e aí finaliza tudo certinho, fecha bem direitinho, sem ponta solta, etc e tal, esse tipo de coisa. E aí começa o segundo conto a partir do fechamento daquele primeiro. Como as coisas vão sucedendo a partir dos acontecimentos daquele primeiro conto. Eu não sabia disso, que eram 2 contos. E aí, conforme eu tava lendo o primeiro e tal, eu tava até que gostando, tava legalzinho, tava interessante ver como as coisas estavam acontecendo, a construção daquele mundo e tudo mais. E aí, quando chegou em mais ou menos 50%, 55%, eu via que tava acabando a história e falava, gente, não é possível que vai ter mais alguma coisa depois aqui. Será que é meio que uma amostra do próximo livro do autor, né? Porque às vezes o autor quer fazer isso, quer divulgar um trabalho dentro de um outro trabalho.
trabalho, tudo bem. E aí, quando eu terminei e começo o segundo conto, eu falei, meu Deus, eu não acredito que tá acontecendo isso. Não precisava, sabe? Quando você ficou com aquela sensação de que não precisava ter uma continuação, foi isso que eu senti. E a continuação é tenebrosa. Não sei de onde o autor tirou isso, de onde que ele pensou e falou, nossa, eu vou escrever isso, porque ficou muito ruim, com todo perdão ao autor, mas realmente, assim, eu não consegui olhar para aquilo e falar assim, não, essa parte aqui desse segundo conto realmente ficou ótima. Isso aqui salvou o segundo conto, porque não teve nada. As personagens são extremamente infantis. Além de ser infantis, tem uma pegada de extrema imaturidade da parte delas, porque até uma criança de, sei lá, 5, 6 anos tem um senso de autopreservação maior do que os delas, sabe? Tipo, parece que elas são dois nenenzinhos que precisam de cuidado, precisa que pega na mão pra poder fazer as coisas, sabe? De tão... Não sei nem descrever pra vocês a raiva que eu senti conforme eu tinha que ler os diálogos daquelas duas meninas. E aí os outros personagens super aleatórios, o vilão do livro nada a ver, a forma como as coisas sucedem, muito assim... fora da caixinha, entendeu? Parece que o autor quis colocar vários elementos fantásticos dentro dessa história e não elaborou mais ele, só jogou ali e falou, é nóis. Um beijo pra todos vocês. Enfim, entendeu? Não funcionou, não gostei. Quem gostou, me desculpa autor por estar falando do trabalho dele. Mas não funcionou pra mim, gente, não gostei. Vocês leiam aí e tirem suas próprias conclusões. Em segundo lugar, também com uma estrela, a gente tem o Encanto dos Corvos, que é da mesma autora do Feitiço dos Espinhos, o qual eu amei, favoritei, 5 estrelas, achei um livro incrível e tudo mais. E aí, quando eu fiquei sabendo que tinha esse outro livro, eu falei, não tem por que eu não ler, porque eu amei o outro livro, achei incrível e tudo mais, então esse aqui também vai ser incrível. E foi horrível, horrível. E assim, gente, pelo amor de Deus, tudo muito superficial, sabe? Tipo, nada é aprofundado, a magia desse livro não é aprofundada, os conflitos entre os seres mágicos e os humanos não são aprofundados, os conflitos entre os próprios seres mágicos também, nem citado é, a gente só sabe que tem um conflito, mas que conflito é esse? Como que ele se desenvolve? Como que isso afeta as pessoas, sabe? Os plots desse livro também, muito ruins, a forma como as coisas vão se resolver, terrivelmente ruim, sabe? Eu não tenho adjetivos para expressar o quanto os acontecimentos desse livro são muito mal feitos, muito mal construídos. A narrativa não é muito boa, como as coisas vão sucedendo, sabe? A ordem dos acontecimentos. A personagem também é sem sal, sabe? Ela é o estereótipo da mocinha indefesa de livro de fantasia, só que muito pior. E o mocinho que era vilão e virou mocinho, a gente fica meio assim, sem saber qual que é a dele, qual que é o propósito dele, qual que é o papel dele nessa história toda, porque ele fica meio que assim, a sombra, só empurrando a mocinha de um lado pro outro e tal. Algumas cenas desse livro são extremamente, assim, desnecessárias, não complementam nada a história. Parece que estão ali só pra poder completar um número de páginas que precisava e tudo mais. Então, assim, muito ruim, fiquei muito decepcionada. E agora, em primeiro lugar, o livro que eu achei que eu ia amar. Eu achei que, assim, ia ser um dos favoritos do ano. Eu tinha certeza que ele está na lista de melhores livros do ano. E... infelizmente ele tá aqui na lista de piores livros do ano, que é Cleópatra e Frankenstein. Tem um vídeo aqui no canal só eu falando mal desse livro, todas as coisas que eu não gostei, eu vou deixar aqui no card. Mas basicamente, eu achei que o livro quis abordar muitos assuntos e não conseguiu focar em nenhum, não conseguiu desenvolver, destrinchar nenhum deles, e ficou tudo de uma forma muito superficial e muito vaga. E aí o livro, ele fica tentando te passar várias mensagens assim, sabe, do tipo, pra você refletir sobre a sua vida e tudo mais, e não tem nenhum impacto efetivo, porque o livro ele não se preocupa em aprofundar as coisas que ele tá tratando. Então é como se ele estivesse só jogando palavras ao vento, não tem nenhuma profundidade nelas, não tem nenhum peso de verdade nelas, nenhuma carga emocional que está atrelada a essas frases de impacto e tudo mais. E aí eu fiquei muito decepcionada, porque, sei lá, tinha uma premissa muito boa, tinha tudo pra ser um livro incrível, e parece que a autora não quis aproveitar essa oportunidade de fazer um livro incrível. E eu sei que muitas pessoas adoraram esse livro entrou assim, pra lista de favoritos da vida de muitas pessoas, que mudou a vida de muitas pessoas. E assim, que bom que pra outras pessoas funcionou, que teve algum apelo emocional, assim, pra essa pessoa, ajudou ela de alguma forma. Mas pra mim foi só um compilado de pequenas histórias que vão intercalando, assim, entre
meio que passado e presente, esse tipo de coisa, que tem pouquíssima relevância pra mim, porque não consegui me conectar aos personagens, aos dramas deles, às coisas que vão acontecendo assim, aos problemas que vão surgindo por causa da convivência mesmo, dessas coisas. É o que eu até falei no vídeo da resenha. Esse é um livro que se propõe a falar de relacionamentos e não consegue falar de relacionamentos. Pra mim, quando o livro ele não consegue cumprir a proposta dele, tem uma coisa muito errada acontecendo. Mas é isso. Se vocês quiserem ver mais sobre esse livro, vejam lá a resenha. Acho que vocês não vão se arrepender, tá bem curtinha. Porque eu tentei ser bem sucinta, porque senão eu ficava horas falando mal desse livro e elencando todas as coisas que eu achei que ficaram muito ruins, mas detalhes. E, enfim, essa é a minha lista de 10 piores livros de 2023. Muitas decepções, alguns já esperava que seriam ruins e tal, mas espero que ano que vem essa lista não seja tão extensa assim, porque na verdade tinham 16 títulos, né? Mais os quadros de leitura mediana. Mas é isso, se você gostou desse vídeo, deixa seu like, comenta aqui embaixo se você também desgostou desses livros que eu citei, ou se você gostou muito, se algum deles entrou pra sua lista de favorito, conversa aqui comigo pelos comentários, eu vou adorar trocar ideia com você. E, enfim, é isso, vejo vocês no vídeo de melhores do ano e também em outros vídeos aqui do canal, muito bom te ter aqui. E é isso, feliz ano novo pra vocês. Espero que 2024 seja um ano muito bom pra todo mundo, um ano de realização de sonhos, que a gente consiga cumprir nossas metas, não só literárias, e muitos livros novos na casa da gente, muitas leituras boas. Desejo tudo de melhor pra vocês e muito obrigada por terem feito parte do meu 2023, mesmo que só por parte dele. Enfim, é isso. Beijo pra vocês, vejo vocês no próximo vídeo.